O Estadão Mobilidade Insights reúne entrevistas com executivas e executivos que decidem os rumos de grandes empresas no Brasil. A reportagem ouviu representantes de marcas de ônibus e caminhões, automóveis, comerciais leves e até tratores, bem como de companhias que atuam na área de mobilidade, transporte de cargas e passageiros e compra e venda de veículos. Elas e eles falaram sobre como venceram as dificuldades do mercado em 2021 e as perspectivas para o setor e para a economia em 2022. Rafael Mioto é engenheiro mecânico e ingressou na CNH Industrial em 2004. Em 2017, ele assumiu o posto de vice-presidente da New Holland Agriculture para a América Latina, após ter sido diretor comercial da área de produtos e serviços segmentos agrícola, de veículos comerciais e construção civil. Mioto falou sobre a dificuldade de atender os pedidos feitos em 2021 por causa da falta de matérias-primas e de componentes e diz que o agronegócio, no qual a New Holland Agriculture atua, continuará crescendo no país em 2022. Ele também contou sobre o lançamento do primeiro trator movido a biometano no Brasil. A gente não pode mais ter voo de galinha, né? A gente tem que ter continuidade e sustentabilidade das políticas estratégicas que se definiram há alguns anos. Acabou esse negócio de que quem tem que suceder a operação agrícola é o homem, né? Da onde não tem mais sentido, não tem mais nexo. Sem nenhuma dúvida foi desafiador. Nós tivemos aí todas as dificuldades que a pandemia pode apresentar de um ponto de vista de as restrições para a cadeia produtiva, uma série de investimentos e mudanças na forma de trabalhar para que as pessoas pudessem trabalhar com segurança total, né? Seja no período onde teve aí um pouco de lockdown, isolamento das suas casas, né, com recursos de informática, etc., para que elas pudessem continuar desempenhando como se não tivesse esse isolamento. E, do outro lado, as equipes de campo, né, os nossos concessionários atendendo os clientes, mesmo nos momentos de pico da pandemia, máquinas colhendo, máquinas plantando, tratores e coletadeiras trabalhando, a gente tinha que suportar, né? Então, a gente teve que se adaptar para criar maneiras para que todas as nossas pessoas pudessem trabalhar com segurança, mesmo em meio à pandemia. E depois, durante o ano, assim, um efeito muito grande do entorno da pandemia, né? Então, nós tivemos e continuamos tendo aí um grande impacto na cadeia de fornecimento, né, da matéria-prima e dos componentes, dificuldade para poder ter uma produção, então, planejada da forma que nós gostaríamos, um desafio enorme para conseguir ter peças de reposição e insumos para poder fazer a assistência técnica. E então, assim, no final teve um desafio enorme desse aspecto, né? E as pessoas todas que fazem parte da New Holland, independente se a agricultura está indo bem ou não está indo bem, elas vivem na sociedade, o entorno, e tem seus familiares, tem tudo sendo afetado pela vida de uma maneira idêntica a qualquer outra pessoa, né? Então foi um período desafiador para poder manter as operações no seu máximo. Ninguém podia imaginar, como você mesmo já comentou, a continuidade da pandemia, né, por tanto tempo, e efeitos tão longos, né? Então, talvez algumas decisões diferentes do ponto de vista de suprimentos, a cadeia de fornecimento para a produção das nossas máquinas, né? Eventualmente, ter trabalhado com o conceito de que o problema seguiria por mais tempo, acho que poderia ter nos ajudado, sim, apesar de que ninguém tinha bola de cristal, né? Mas, por exemplo, talvez ter sido mais conservador no planejamento das vendas e dos pedidos, ter sido mais conservador no plano de produção, não ter confiado tanto em algumas promessas que a gente recebeu da cadeia de fornecimento, né? E que agora não estão sendo cumpridas, né? Porque é uma cadeia toda que no final está tendo reflexo lá na ponta, né? Eu acho que talvez ser mais conservador em relação à nossa capacidade de realmente atender a demanda, apesar de que nós puxamos o freio de mão e fomos, eu diria, até relativamente conservadores comparando com o que eu tenho visto aí pelo mercado, né? Mas eu acho que dava para ter sido ainda mais. Talvez tivéssemos perdido algumas oportunidades, né? Mas a gente com certeza teria uma situação um pouquinho mais sob controle agora. As premissas do Conectar Agro e de outras iniciativas que existem, eu acredito que são corretíssimas e não muda nada em relação a quando foi iniciado, né?
que é realmente criar estímulo em conjunto, né, com várias partes interessadas na questão, criar estímulo para que isso aconteça mais rápido, né, fazer o encontro entre a demanda e a oferta da solução, né. Então, eu acho que agora, sinceramente, na minha cabeça, é seguir com disciplina executando o plano. O que o plano é fazer realmente, pegar pelas mãos as empresas com capacidade de trazer a tecnologia da conexão e, vamos falar assim, e levar até as mãos não só dos agricultores, mas da cadeia das regiões agrícolas, né, que é um negócio bem interessante que a gente tem observado. Nós temos aí tratativas com cooperativas do Conectar Agro, as grandes corporações do agro, né, que por escala conseguem dar uma acelerada nesse processo, né, os municípios, os estados onde tem a maior concentração de atividade agrícola também só tem a ganhar. Então, no final, é um processo de realmente fazer se conhecer mais a viabilidade que já existe, econômica e tecnológica, para acelerar a implementação disso. E claro que cada um dos participantes, por exemplo, do Conectar Agro, tem suas próprias iniciativas para estimular isso um pouco mais rápido, né? Então, eu acho que é por aí o negócio. Então, no final, é seguir executando com disciplina o que já é o plano dessa iniciativa, né? Então, a gente já tivemos reuniões com governos estaduais, com prefeituras, com cooperativas, com grandes grupos e também com grupos de vários pequenos e médios produtores também. Você coloca uma cobertura de 4G, por exemplo, do Conectar Agro, de uma operadora telefônica, para uma determinada fazenda ou para 2 ou 3 fazendas numa região, mas aquilo não é uma coisa que você delimita uma fronteira precisa, né? Você tem um efeito que vai muito além daquela fazenda, né? Cara, você leva internet e telefone para escolas rurais, para pequenas vilas e municípios que hoje não têm. Você leva para pequenas indústrias, prestadores de serviço. No final, o negócio expande. Dá cobertura na rodovia, dá cobertura nas estradas, para as pessoas que estão circulando, os caminhões que estão ali transportando. Então, no final, é realmente ir estimulando que se perceba como é viável e como o retorno é rápido, né, para continuar fazendo. São níveis de interesse diferentes de acordo com o perfil do produtor. Mesmo, vamos pegar um agricultor familiar, por exemplo. Uhum. Você tem agricultores que estão pensando mais no seguinte: eu gostaria de poder monitorar, né, num celular, porque você vai no agricultor pequeno, familiar, ele tem um smartphone. Quando ele está na cidade, ele usa o WhatsApp, ele faz compra e venda de coisas por WhatsApp, ele está ali, está super conectado aí, em geral, principalmente as gerações que estão assumindo agora, né? É uma coisa já que já faz parte do dia a dia dele. Ele quer tem casos que ele quer ter condição de registrar tudo o que acontece naquele trator dele, para depois com calma olhar como é que foi a evolução do consumo de combustível, para poder depois ter um histórico, para poder comparar. Assim como ele tem, às vezes, no carro dele, né, aquela central multimídia ali que ele vê uma série de coisas, ele quer ter essa capacidade também num trator. E você tem já aqueles que já pegam aquela informação e já jogam para um programa no computador e já começam a observar como é que foi a eficiência de uma aplicação, a redução da quantidade de agroquímico. Você tem todos os níveis de interesse, desde aquele que só quer monitorar o que está acontecendo, até aquele que já quer começar a usar os dados para atuar decisão. Eu tenho isso na agricultura familiar já. Aquele agricultor pequeno que é só a família que opera. E à medida que você vai escalando para maiores agricultores, o nível de uso e o nível de interesse só vai crescendo. O ponto é que a gente precisa estar atento à necessidade de todo mundo. A gente testou os conceitos aí do trator a biometano no Brasil por 4 anos seguidos, né? Então a gente já tem também bastante segurança da robustez da tecnologia, né? Em função de testes extensivos que nós fizemos aqui. E isso também gerou uma demanda já para o início da oferta desse produto aqui comercialmente, né? Tem demanda. O que eu vejo em relação à demanda? Acho que é importante a gente frisar. Nós temos já na agricultura alguns agricultores, alguns produtores, pecuaristas ou produtores de leite, tem de várias cadeias que estão interessados, ou no setor sucroenergético também, que já estão vendo um possível benefício disso, não só
pelos benefícios que vai trazer de um ponto de vista de custo, que tem também essa questão, né? Ele é mais interessante do que o diesel do ponto de vista de custo, mas eles estão vendo também a questão da pegada ambiental, né? E isso também vai contribuir para a certificação, né, mais acelerada deles, para exportação, para fazer entrada em vários outros mercados, em relação à forma que eles estão, né, afetando a questão ambiental na operação para produzir o alimento, para produzir o leite, o queijo, o açúcar, ou seja o que for, né? Então, por um lado, temos uma demanda que é um misto entre ambiental e econômica. E tem uma grande demanda, que é mais pulverizada, da questão econômica, porque que tem um efeito ambiental muito positivo, mas já são agricultores que ainda não conseguem se beneficiar de ser mais eficientes ambientalmente, mas que já têm certeza que conseguem se beneficiar economicamente. De que maneira? Com uma autossuficiência energética da propriedade, porque a partir do momento do investimento do biodigestor para produzir o biometano, não é só a produção do combustível por trator, né? Ele pode fazer conversão de caminhões, conversão de veículos para também operar com biometano, e ele pode fazer a geração de energia na propriedade, o gás para usar para as cozinhas, aquecimento de aviários e coisas do gênero. E a fazenda começa a ficar, o sítio, que seja, começa a ficar autossuficiente em energia. Então, isso já, obviamente, traz um grande benefício do ponto de vista econômico, né? Mas eles também já se antecipam à questão ambiental. Eu acho que, num futuro próximo, vai ser cada vez mais fácil ter rastreabilidade da forma que o alimento é produzido, mesmo para as pequenas propriedades agrícolas. Claro que a gente sabe que um ano de eleição tende a ser um ano com com algum nível de volatilidade aí, né, em função das expectativas. A gente sabe que isso tem efeito, né? Tem efeito em câmbio, tem efeito em algumas coisas que afetam o agronegócio, né? Agora, o que eu vejo do outro lado, que é uma coisa que dá uma tranquilidade para o setor, é assim: a gente sabe que é uma espinha dorsal da economia brasileira hoje. Então, independente da linha ideológica do próximo governo, que seja uma continuidade do atual, ou seja um novo governo, precisa se respeitar certas premissas, ou é um suicídio estatal, né? Sendo bem, desculpa o termo, mas é assim, né? O agronegócio precisa ser respeitado e precisa ser entendido a sua relevância, independente de quem seja o governo. E o que eu quero dizer com isso? O que nós não podemos mais ter, mas não é só no agronegócio, mas vale para a indústria e tal, mas focando no agro, a gente não pode mais ter voo de galinha, né? A gente tem que ter continuidade e sustentabilidade das políticas estratégicas que se definiram há alguns anos e que, por exemplo, o governo atual definiu uma série de outras. Isso precisa ter continuidade, porque, em geral, as políticas elas estão pautadas em uma visão de longo prazo do que o agronegócio precisa. Uns investimentos na infraestrutura, que a gente sabe que é uma necessidade, não é de hoje, os investimentos no fomento à modernização da agricultura e do agronegócio em geral. Essas coisas têm que ter continuidade, elas não podem ter qualquer tipo de disrupção. Acho que essa é a primeira coisa que eu colocaria como uma expectativa geral. Eu acho que nós vamos ter sim mais um pouco de crescimento, tá, no agronegócio. A gente, assim, teve esses 2 anos agora, foram anos bem positivos, né, para a rentabilidade do agronegócio em geral, e houve muito investimento em tecnologia, em genética, em produtividade. Então, assim, talvez não tenhamos uma expansão de área plantada, né, de área de produção. Quando falo em grãos, por exemplo, talvez não tenhamos, mas com certeza vamos ter um ganho de produtividade. E, consequentemente, a cadeia cresce mais um pouquinho no ano que vem. Essa é a minha expectativa, tá? Agora, existe um efeito que também está ligado à pandemia, né? A gente tem um efeito como consequência de aumento dos custos para a produção. Isso é um fato, é notório, não existe dúvida em relação a isso, mas tem uma tendência do outro lado, sim, de manutenção de bons preços de venda do produto agrícola e agropecuário. Então, a gente deveria, sim, ainda ter um ano saudável, né? Acho que até o fim da safra de grãos, provavelmente muito saudável, né, em função dos custos, que ainda são custos um pouco mais baixos do que o que está projetado para o outro ano agrícola, né? E no segundo semestre, sim, já um pouco mais de efeito do aumento de custo que vem acontecendo.
E aí esse aumento de custo é um negócio que a gente precisa ter claro, né? Que tem relação com a pandemia, né? Total, né? Seja no preço de uma máquina agrícola, que é o meu segmento, que a gente simplesmente está tentando, de alguma maneira, fazer um repasse natural do aumento de custo que a gente teve, né? Da matéria-prima da cadeia. Não tem nada que não aumentou muito, né? E continua aumentando, né? E sendo bem transparente, continua aumentando. Como consequência da escassez, como consequência do problema com a matéria-prima, como consequência de aumentos de custo, falta de mão de obra em alguns mercados e aumento do custo da mão de obra, da energia e por aí vai, né? Então, eu acho que isso vai ter um efeito nos custos, vai ter um efeito na rentabilidade, mas, do outro lado, de novo, ainda é muito positiva a expectativa em relação ao preço de venda do que os nossos agricultores e pecuaristas produzem hoje. Então, é um ano de saída dessa situação, né? Nós começamos a discutir muito essa questão da necessidade de dar mais espaço, né, e mais oportunidade para as mulheres poderem crescer na nossa operação, ter mais mulheres na nossa operação, porque a gente acha que é um fenômeno que precisa ser estimulado de forma natural, né? Eu não acredito particularmente em forçação de barra. Eu acho que tem que ser uma coisa que se conquista naturalmente. E ao analisar a questão, a conclusão que a gente chegou é que é simplesmente dar espaço e oportunidade, né? Porque realmente as mulheres estão muito bem preparadas, né? Não preciso nem dar exemplos de terceiros, né? A gente tem tido na nossa própria operação exemplos fantásticos de como a mulher tem algumas capacidades que eu ouso dizer que são superiores às dos homens, né? A capacidade de multitarefa, gerenciar a pressão, a determinação para cumprir as coisas com disciplina, conforme combinado, que é uma coisa das mais importantes hoje para você conseguir gerar a experiência para o cliente final que ele gostaria, né? Tudo começa por, no mínimo, você atender o que você se compromete, né? E a coisa do planejamento mais longo prazo. Assim, as experiências que eu tenho na minha operação são excepcionais. E a gente começou a estimular isso aqui e estimular nos concessionários. E aí, fazendo um pouco esse trabalho, nós nos demos conta também que isso era um fenômeno geral, né? Não é um fenômeno nosso, né? É um fenômeno geral e é um fenômeno da agricultura também. Então, a gente tem muitas sucessoras mulheres, né, entrando ali para liderar operações agrícolas, muitas mulheres entrando na operação em todos os tipos de atividade, muitas agricultoras mulheres fazendo frente, tomando a rédea do negócio. Então, a gente achou que era interessante também discutir esse tema, estimular também esse tema dentro do agronegócio, né? Acabou esse negócio de que quem tem que suceder a operação agrícola é o homem, né? Da onde não tem mais sentido, não tem mais nexo. E ao provocar essas discussões e provocar o debate, a gente vai vendo que o negócio vai tendo efeito, e vai tendo efeito rápido, sabe? E dar voz para as mulheres, que foi assim, eu acho que talvez tenha sido esse a maior conquista desse projeto. Parece óbvio o que eu vou dizer, mas um dos maiores problemas que eu encontrei ao tentar trabalhar esse tema na nossa empresa e nos nossos concessionários foi que todo mundo fala que gostaria de ter mais mulheres em posição de liderança, mas não está estimulando as mulheres nas posições de base. Uma coisa que nós fizemos foi identificar, e nós recomendamos para os agricultores que façam a mesma coisa, identificar quais são as áreas que mais formam pessoas para depois assumir as posições de liderança e estimular que lá se acorde para essa questão, sabe? E um exemplo nosso aqui, a área de assistência técnica. Por que não? Mais mulheres na área de assistência técnica, mecânicas, técnicas de campo, então, assim, tem que ir por aí. E nós temos um caso interessante nosso que depois a gente deu exposição. A nossa chairperson global é uma mulher, a Suzane. E pouca gente sabia, né? E a gente também não tinha se ligado que quase ninguém sabia. E então assim, tem bastante oportunidade. Eu sou muito tranquilo, eu sou muito calmo, né? Eu acabei desenvolvendo a capacidade de lidar com problemas e pressão com bastante calma. É uma característica minha, né? Mas tem momentos que você não consegue, assim, você realmente somatiza, absorve e você fica muito preocupado e nervoso, né? O exemplo mais recente, talvez é o mais vivo para mim hoje, né? Foi o período, principalmente agora, um pouco antes do período do plantio no Brasil, na Argentina e nos demais países aqui, ali por volta de agosto, setembro, outubro, onde nós tínhamos que entregar muitos tratores e muitas plantadeiras para os nossos clientes que iam entrar em plantio e precisavam efetivamente daquelas máquinas. E nós tivemos todo esse problema de quebra na cadeia de fornecimento.
Então, ali foi um período que eu tive muitas noites aí em claro pensando em soluções. E não só eu, né, como praticamente toda a minha equipe, os concessionários, né? Porque a gente acaba criando uma conexão com o cliente, né? Uma coisa é uma conexão de seres humanos ali de uma sensação de responsabilidade, né? A partir do momento que eu faço um negócio, não é simplesmente vender algo, né? Eu estou oferecendo uma solução para ele fazer, por exemplo, o plantio de grãos, né? E eu não consigo atender aquela data que foi combinada, seja qual for o motivo, eu me sinto responsável por tudo que acontece com ele, né? Inclusive pela noite sem dormir dele, né? Então foi um período que a gente teve que achar soluções das mais criativas e variadas possíveis, né? Desde empréstimo de outros produtos que nós tínhamos em teste de engenharia, em demonstração, máquinas de backup que a gente tinha por qualquer motivo, máquinas usadas, buscar a máquina usada em todo lugar do país para conseguir alugar a máquina, comprar a máquina e para colocar por um tempo para aquele agricultor poder fazer o trabalho dele. Eu acho que algumas coisas que eu aprendi e poderia ter tido esse clique antes, né? Não agir no impulso, na ansiedade, sempre dar valor para o planejamento. Digo, eu gosto de meter a mão na massa, sempre foi uma característica, né? Mas você tentar ser sempre mão na massa ali no dia a dia para fazer as coisas acontecerem, você não pode pular etapas, né? Você não pode esquecer que você tem que ter sempre um planejamento de um pouco mais longo prazo, onde você quer chegar com as coisas, né? Ou a tua atividade, ou a tua responsabilidade que você cuida naquele momento, tem que saber onde você quer chegar, estabelecer um tempo para fazer essas coisas de forma sustentável. Porque quando você mete os pés pelas mãos e exagera, né, no ímpeto, exagera na velocidade, às vezes você faz as coisas com menos qualidade, né? Ou às vezes comete mais erros. Errar é normal, mas quando você é muito impetuoso e não planeja, você erra mais do que você deveria, né? E no começo eu era muito ansioso, era muito acelerado para tentar fazer e desenvolver e entregar e gerar resultado, e eu acho que tem que ser um pouco mais. E depois eu aprendi, né? Hoje eu faço as coisas com muito mais sustentabilidade, vamos dizer assim. Essa seria a dica que eu daria, né? Nós estamos investindo muito no como fazer as coisas, não só no produto, né, que nós oferecemos ou a tecnologia, que também a gente investe muito, né? E trabalhar cientificamente como fazer ela melhorar. E aí a gente tomou uma decisão de quem nós queremos ser, né? Então, como que a gente se diferencia e tenta se diferenciar? A gente tem uma série de projetos, de verdade, programas, de desenvolvimento em várias frentes para entregar uma experiência para o cliente alinhado com o que a gente acredita. Então, nós somos uma marca simples, acessível, próxima, simples no jeito de fazer as coisas, acessível que você tem que conseguir falar com qualquer pessoa, inclusive eu, com facilidade, acesso às soluções, acesso às informações, próximo, a gente gosta de estar perto dos nossos clientes, a gente entende que o fator humano é fundamental, né? Então a gente realmente quer entender o que eles fazem, quer saber o que está acontecendo, né? Mas a gente quer ser simples, próximo, acessível, mas a gente não é simplório. São duas coisas completamente diferentes. Simples não significa ser simplório, não significa não ter tecnologia. A gente quer ser assim, mas também quer ser uma das marcas mais inovadoras do ponto de vista tecnológico, mas com uma diferença, que a nossa inovação seja simples, acessível e próxima. É entregar o que o cara precisa, não ficar fantasiando um monte de coisas e carregando um monte de parafernália num equipamento que depois o agricultor não consegue usar, né? Então, as coisas têm que vir no tempo certo, né? Então, por exemplo, a gente adiou o lançamento da automação nas colheitadeiras porque a gente achava que não estava maduro. A gente está vindo agora com um negócio robusto, que a gente consegue usar 100% da informação e da tecnologia. Tem essa preocupação. Então, a gente está investindo nessa capacidade. Então, isso tem coisa por trás bem prática, né? Que é desde reconfigurar a forma que a gente dá uma assistência técnica, o jeito que um concessionário é construído, o jeito que a gente treina um profissional, né? É o que eu acho que é o caminho no mercado hoje, onde as máquinas são cada vez mais parecidas, né? É você encontrar o teu jeito, né? O teu jeitão. Né? Como é que você quer ser visto, como é que você quer atender? Esse é o nosso jeitão. Com certeza o nosso concorrente tem outra visão e é bacana isso, né? Porque daí o cliente tem vários tipos de opções, né? Não vai ficar tudo igual só porque as máquinas estão cada vez melhores em todas as marcas, né? A gente consegue ainda ter um jeitão bem diferente de todo mundo.